Vamos falar de recall do Polo e de alguns defeitos recorrentes do Polo. Bom, meu nome é Darcis Oliveira e este Polo eu já fiz um vídeo dele anteriormente. Um vídeo, inclusive, que foi bastante comentado, muita gente teve algumas dúvidas do carro, me perguntaram muita coisa a respeito do carro nesse vídeo. Então eu decidi fazer esse novo vídeo tratando a respeito do recall que a Volkswagen está fazendo agora dos Polos. Essa unidade está inclusa e pela numeração de chassis, praticamente todos os Polos fabricados até o momento vão ser atingidos. E também vou falar de alguns defeitos recorrentes do Polo. Principalmente, o principal ponto com referência ao recall. Muita gente tem comentado aí tudo, mas o recall não se trata dos airbags. Na verdade, ele trata apenas, vou até mostrar aqui, ele trata apenas da troca desse acabamento que tem na coluna B, que é essa coluna aqui, essa coluna central do carro aqui, ela é a coluna B. Então essa coluna aqui é a troca da fixação desse acabamento. Em muitos carros não vai ser necessário nem a troca do acabamento inteiro, só da fixação deles. Outros vai ter a necessidade da fixação. Isso aí vai ser a demanda da concessionária que vai identificar a necessidade ou não. Nesse modelo específico ele está aparentemente muito bem preso. Então provavelmente não vai ser necessária a troca, somente fixação. Qual o motivo? O airbag fica aqui, ó, no lado do banco. Então, ao acionar esse airbag, ele poderia empurrar esse acabamento e esse acabamento acaba se soltando e chocando contra o motorista e os passageiros do carro. Então, por esse motivo que a Volkswagen fez esse recall. É uma questão mais de segurança que foi identificado em crash tests e que uma atuação pontual. Então, muito tem se comentado com relação ao airbag que vai ter que trocar, que o fio está solto parte do banco, não tem nada disso. É muita especulação em cima de um assunto, né? E principalmente é até mais simples, né, esse caso dessa troca do que por exemplo, o que aconteceu com a Toyota e com a Honda, né, que foi os airbags da Takata, que projetava peças que poderiam machucar as pessoas ocupantes do carro. Esses casos foram muito mais sérios. No caso que era a substituição inteira do sistema de airbag, que não é o caso do Polo. O Polo não tem substituição de airbag, como eu falei, é só substituição do acabamento. E muito se falou também no caso da Toyota, que nem tinha os airbags na concessionária, chegava lá, tinha que fazer a troca apenas, eles acionavam o airbag, colocavam um aviso no painel e para posteriormente fazer a troca desse airbag. Então, eu acho que a medida que foi tomada por essas outras marcas, né, que são marcas que têm tido como pós-venda muito excepcional, tudo, tiveram problema. Então é um problema normal. Muita gente cai matando que o pós-venda da Volkswagen não é bom, isso. Em alguns pontos sim, deixa a desejar, mas não é esse caso todo não, desse alarme todo não. Então com relação ao airbag, estamos dito, é isso. Agora mostrar um outro defeito que é muito recorrente no Polo, em muitos casos aí, tem muitos vídeos na internet a gente falando, que é a questão do marcador de combustível. Que ele dá um problema de não acionar o marcador de combustível e dá o aviso de que tem erro no sistema do carro. Vou fechar aqui a porta, aí, o erro. Erro do sistema de reservatório de combustível, oficina. Aí você pode ver, o carro está com um tanque mais ou menos meio tanque e não aciona o marcador, tá vendo? Ele fica completamente apagado e mesmo dando partida no carro, vou dar partida aqui nele, ele continua com a mensagem de erro, tá vendo assim, o símbolo da injeção acionado ali, e o marcador não funciona e o carro está ligado, ó, e com gasolina no tanque, tá vendo? Então, realmente, esse é um problema recorrente. Muita gente fala que esse problema é um problema sério também. Não é. Isso aí é apenas da informação da boia no tanque que faz uma informação para o painel do carro. E é normal. Isso não interfere no funcionamento do carro. Tanto é que o carro pegou estrada, tudo com esse problema e não tem problema nenhum. Único. Tem que ficar atento para não acabar o combustível na metade do caminho. Mas tirando isso, não afeta o funcionamento do carro. Por que a Volkswagen não faz um recall para isso?
Porque não tem necessidade. Recall é para itens de segurança, freio, ou falta combustível no carro, o carro corta no meio de uma ultrapassagem. Aí sim, realmente é caso de recall. Mas nesse caso, que não interfere no funcionamento do carro, não tem necessidade de recall, não compromete a segurança do carro. Então, por esse motivo que não tem recall desse item. É um item que é fácil de substituir na concessionária. O carro está com 8.598 km, aproximando os 10 mil. Agora, na revisão de 10 mil, já vou relatar esse erro, né, do combustível, relatar o problema do airbag e fazer o recall do airbag e corrigir isso. Isso aí, tranquilo, fácil de resolver, sem problema nenhum. Agora, um outro problema que muita gente comenta em vídeos na internet do Polo, né? Aconteceu um caso em específico que soltar essas duas entradas de água ali que faz com que faça o aquecimento do sistema de ar-condicionado do carro. Um caso aconteceu de vazar, de dar problema e o carro parar, a pessoa ter problema com relação a reparo disso, tudo. Mas é um caso pontual também. Isso não é recorrente, não sei de outros casos referente a isso. E todas as pessoas que eu conheço que tem Polo, ninguém teve esse problema também. O defeito mais recorrente é o do marcador de combustível. E outro que muito fala também é com relação à tampa do porta-mala. Qual o problema na tampa do porta-mala? O problema na tampa do porta-mala é com relação a essas fixação aqui, ó, que às vezes ela não fixa muito bem e a tampa fica batendo. Isso não é defeito, para começo de conversa. Isso é apenas um ajuste que faz, que nessa peça aqui mesmo ela possui uma forma de ajustar, virando ela, e você consegue ajustar a tampa do porta-mala com que ela tenha a pressão adequada e não bata. Então, já desmistificando, isso não é problema, isso não é defeito, o carro não tem esse problema. Realmente, quando está desregulado, sim, faz barulho, fato. Mas estando normal, funcionamento normal, não tem problema algum. Não dá problema e funciona normalmente. E para finalizar o vídeo, né, só fazer abrir umas aspas com relação a esse motor, MSI. Eu tive muitas perguntas aí com relação a esse motor, por quê? Esse carro aqui, para quem não sabe, é um motor 1.6 EA211, 1.6, 16 válvulas, que é conhecido como MSI. Esse motor ele saiu inicialmente no Fox e no Fox Highline e na Saveiro Pepper. Ela tinha esse motor também, tem até hoje. Esse motor, ele é um motor que nos primeiros carros que saíram com esse motor, ele tinha um probleminha de baixar óleo. Provavelmente deve ser algum anel de vedação, alguma coisa que fazia com que o motor perdesse, deixasse escorrer um pouco de óleo para dentro do cilindro, queimava junto com o combustível e o carro acabava baixando o óleo. Foi um problema pontual, alguns carros realmente tiveram esse problema, mas esse carro em específico não tem esse problema. Tanto é que ele já está com mais de 8 mil quilômetros e ele nunca foi necessário completar óleo nele. Ele está com óleo que saiu de fábrica nele e nunca baixou. Então, já desmistificando isso, esse carro não tem esse problema e ele não baixa óleo. Né? Então, que era uma questão que muita gente perguntava sobre isso. Então, já desmistificando isso também. Então, no mais, o que eu acho sobre o Polo? O Polo é um carro muito bem construído, é um carro rígido, tem uma boa estrutura, porém, ele tem alguns problemas que mais tem a ver com fornecedores, né, do que com a própria Volkswagen. No caso do sistema de combustível, isso aí é um fornecedor. Esse negócio do airbag pode ser com relação ao fornecimento das peças que compõem o acabamento ali da lateral. Então são defeitos que podem acontecer, não compromete a segurança do carro, o funcionamento do carro, e o carro ele não deixa de ser um bom carro por isso. Então é apenas um problema pontual que ser tratado em linhas de concessionárias, e aí nessa hora sim o consumidor ele tem que exigir do pós-venda, né? A montadora ela tem que ter um pós-venda para atender essas demandas, né?
Muitas vezes tem acontecido em muitas concessionárias aí de não conseguir atender essa demanda e ter muita reclamação, e é na onde que surge tanta coisa falando do polo na internet. Mas eu estou aqui tentando passar a realidade do que realmente acontece, do que realmente é de fato. Se assistiu o vídeo até aqui é porque realmente gostou, deixe seu like aí e nos vemos no próximo vídeo. Obrigado.